mais uma vez boa noite, né? Hoje a nossa aula é sobre associativismo e cooperativismo. Eu vou tratar na aula de hoje sobre o cooperativismo no Brasil e o cooperativismo no Mato Grosso, ok? O conteúdo que eu quero trabalhar, eu vou começar falando sobre a cooperativa mais antiga, né, brasileira, que é o Sicredi. Vou falar da organização das cooperativas no Brasil, vou dar um panorama geral das cooperativas no Brasil e no Mato Grosso, né, e vou falar sobre a organização das cooperativas brasileiras no Mato Grosso. Na aula passada, a gente encerrou com um vídeo onde eu falava sobre os diferentes órgãos, né, das organizações das cooperativas do Brasil. Começamos desde as internacionais e passamos até a brasileira, para que a gente já se preparasse para a aula de hoje. Então, o pessoal que não conseguiu acompanhar, vá lá no link e assista o videozinho, que é bem bacana, bem explicativo. Bom, o cooperativismo no Brasil, né, ele, na verdade, a primeira cooperativa no país, né, ela foi uma cooperativa de consumo de produtos agrícolas. Ela surgiu em Minas Gerais, em Ouro Preto, por volta de 1889. Então, lá no século XIX, mais precisamente, tá? Mas a cooperativa brasileira mais antiga, ainda em atividade, né, é o Sicredi. Já no século XX, né, no ano de 1902, já foi constituída essa primeira cooperativa de crédito brasileira, lá no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. É conhecida como, hoje, a Sicredi Pioneira Rio Grande do Sul. Foi feito a fundação por um padre suíço, né? E ele fundou essa primeira cooperativa de crédito, a Sicredi Pioneira. Tá? Aqui uma imagem, né, da primeira cooperativa de crédito brasileira, do Sicredi Pioneira, lá no Rio Grande do Sul. Ela surgiu em setembro de 1925, foi feita a primeira central, né, de caixas rurais, denominada União Popular do Rio Grande do Sul, reuniu aí mais de 66 cooperativas, né, e essa central foi chamada e transformada de Cooperativa de Crédito Sul-Rio-Grandense, atual Sicredi União Metropolitana. Gente, eu peço desculpas pela interferência do meu cachorrinho, que a aula em casa tem esses inconvenientes. Bom, as primeiras cooperativas agropecuárias nacionais, elas surgiram por volta de 1906 e começaram a se desenvolver. Elas foram idealizadas por produtores rurais, por imigrantes, especialmente de origem alemã e italiana, onde o cooperativismo já existia, já era mais forte. Um grande marco histórico do cooperativismo nacional ocorreu em 2 de dezembro de 1969. Foi quando o cooperativismo ganhou a sua pró-entidade de representação, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que a gente já começou a falar sobre isso na aula passada. Nesse dia, em 2 de dezembro de 69, foi criado a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que é a entidade máxima das cooperativas no país. Para a gente entender um pouco melhor, como de costume, eu vou colocar 2 vídeos, tá, sobre o sistema OCB. Inclusive do canal deles, né, no YouTube. Então, são vídeos institucionais que eu acho bem interessante. Bom, a OCB, né, o pessoal é bem organizado, tem um marketing muito bom. Eu gosto demais do canal deles no YouTube. Tem muito material lá. Mas o que eu queria dizer agora é o seguinte, que o reconhecimento do cooperativismo brasileiro, ele passou a ser internacional depois do seu Roberto Rodrigues, que inclusive eu já passei um vídeo com alguma fala dele. Espera aí um minutinho. O seu Roberto Rodrigues, ele foi ex-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. E ele foi eleito em 1995 como o primeiro não europeu a presidir a Aliança Cooperativista Internacional, que é a ACI. A partir desse momento, houve um marco, né? O cooperativismo brasileiro, ele começou a ter um reconhecimento internacional. Por sinal, né, ele foi o primeiro
presidente, né, o primeiro não europeu a presidir a Aliança Cooperativista Internacional. E isso foi como uma vitrine, né, para que as pessoas do resto do mundo, internacionalmente, né, não só aquelas que tinham tradição em cooperativismo, pudessem enxergar que o cooperativismo no Brasil também ele era um forte contribuidor para o desenvolvimento, né, nacional e também do restante do mundo. Esse senhor, né, esse ex-presidente da Cooperativa Internacional, o senhor Roberto Rodrigues, né, ele dá uma palavra muito interessante sobre o que é a gestão das cooperativas, qual é o papel dos cooperados, né, em 2 videozinhos. Ele explica o básico para a cooperativa. Então eu trouxe a palavra dele para a gente conhecer quem é essa figura que trouxe esse reconhecimento internacional das cooperativas brasileiras, ok? Eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho sobre isso. Bom, o cooperativismo no Brasil, nos últimos anos, ele subiu 62%. Inclusive, as cooperativas são as grandes responsáveis por empregar no país. Então, a gente estima que mais ou menos os empregos gerados pelas cooperativas aumentou em cerca de 43%. A gente tem um total aí geral de 6.828 cooperativas no Brasil, né, de acordo com o último censo, né, do último anuário em 2019. Né. No Mato Grosso, nós temos um total de 168 cooperativas, ok? No caso da cooperativa, do cooperativismo no Brasil, as cooperativas movimentam muito o comércio exterior. Inclusive, hoje eu achei um material muito bom sobre os catálogos, sobre a exportação das cooperativas no país, né? E a gente percebe que, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 22 cooperativas, né, internacionalizadas, e elas estão aí exportando para todos os lugares do mundo. No Paraná, nós temos cerca de 20 cooperativas. Em São Paulo, um pouco menos, 16, né? Minas Gerais também, e Santa Catarina, umas 14. Então, são cooperativas que movimentam o comércio exterior, mas não são apenas elas, né? São os estados mais expressivos. Todo o país temos cooperativas que exportam. Inclusive em Campo Verde, aqui na nossa região, nós temos a Cooperfibra, né, que é grande exportador de grãos e algodão em pluma. Em relação aos municípios, né, em 2018, o cooperativismo foi responsável por 100% das exportações, né, de 36 municípios brasileiros. Então, eu sei que o país é enorme, que nós temos inúmeros milhares de municípios, mas 36 municípios do país, 100% de tudo que foi exportado naquele município foi através de cooperativa, né? Então a gente tem aí exemplos aí, né, de cooperativas em Montenegro, né, em Roraima, nós temos aí em Rondônia, nós temos aí em Minas Gerais, a Monte Carmelo, né, em Água Santa, né, no Rio Grande do Sul, que são exemplos de municípios, né, que Montenegro, Monte Carmelo e Água Santa, que 100% de tudo que foi exportado no município foi através de uma cooperativa. No caso do cooperativismo, que ele aumentou em 43%, né, nós tínhamos um total aí, em 2010 de 6.650 cooperativas. Em 2014 caiu um pouco esse número, né, chegou aí a 6.500, inclusive os vídeos da OCB são todos com base nesse dado. Mas em 2018 houve um crescimento, né? Fomos para 6.828 cooperativas no país inteiro. Então o número de cooperativas no Brasil tem subido, tem aumentado. E o número de cooperados? Obviamente, também, né?
Em 2010, nós tínhamos aí 9 milhões de cooperados. Você viu no vídeo que eles falam em torno de cerca de 10 milhões, né? Mas esse número em 2018 aumentou em 15%, chegamos a 14,6 milhões de cooperados. Então, existem 14,6 milhões de brasileiros que estão, de alguma forma, associados a uma cooperativa, tá? E se nós formos pensar na distribuição do gênero desses quadros sociais, aí, dessas cooperativas, a gente percebe que a maior parte dos cooperados, né, são do gênero masculino. Então, em 2014, né, inclusive, esse número era bem maior. Em 2018, caiu um pouco, né? E as mulheres, foi uma outra questão que aconteceu. As mulheres em 2014, elas tinham um quadro menos expressivo na distribuição, né, dos membros das cooperativas. E esse número, embora foi ainda bem singelo, aumentou em 3%, né? Fomos para 36% de mulheres cooperadas, né, dentro da associadas a uma cooperativa, tá? Como eu havia dito, né, o cooperativismo, ele emprega, né, muitas pessoas, tá? Nos mais diversos segmentos. Então, enquanto a população ocupada no Brasil cresceu de 5% de 2014 para 2018, o cooperativismo, no mesmo período, empregou 17,8%. Aumentou em 17,8% o número de contratações e de força de trabalho, né? Só em termos de comparação. Para a gente entender isso, para o nosso estado, para o Mato Grosso, atualmente nós temos aí 9.089 empregados, né? 9.089 pessoas ocupadas em alguma cooperativa aqui no Mato Grosso, tá? Então, de 2014 para 2018 houve um incremento, né, no número de empregados pelas cooperativas no nosso país. Isso é muito bacana. Eles empregam contadores, advogados, agrônomos, pessoas de serviços gerais, dos mais variados, inclusive professores, né, porque eles têm um sistema de educação próprio. Quanto à distribuição de gênero, né, dos empregados, infelizmente ainda os homens dentro das cooperativas são que mais têm ocupação e emprego, né? 52% são homens, né, comparado com 48% de mulheres. Até que eu acho um número até meio que parado, não tem uma discrepância muito grande, né? Se emprega tanto homens como mulheres em cooperativas, mas ainda os homens ainda são mais empregados que as mulheres. Bom, os ramos, né, para a gente entender. No vídeo, o senhor Rodrigues falou sobre alguns ramos, né, de cooperativa. Então a gente percebe o seguinte, que o ramo agropecuário, né, por isso estudamos cooperativismo e associativismo dentro da Faculdade de Agronomia, né, o ramo agropecuário é o ramo que tem o maior número de cooperativas. Então, você vê aí cooperativas. Tudo bom? Tudo bem, é que mais tem, perdemos apenas por transporte, né? Lá embaixo a gente consegue ver que temos 1.357 cooperativas no ano 2017, e essas cooperativas no ramo do transporte caiu um pouquinho, assim como as da agropecuária também caiu um pouquinho em 2018, uma variação aí, uma queda de menos de 1%, né? Menos de 0,5%. E o número de cooperados, né? Obviamente, as que mais agregam pessoas cooperadas são o ramo agropecuário e o ramo de transporte, né? Percebe-se também que essas cooperativas também são aquelas que mais empregam pessoas, né? Então, a gente tem aí um grande número de pessoas, né, empregadas, tanto no ano de 2017 como no ano de 2018. As que mais empregam são do ramo agropecuário, né, o ramo da produção, né, e o ramo de consumo, né? Então, essas são as cooperativas que mais empregam pessoas, que mais criam postos de trabalho, ok?
Bom, quanto ao perfil do cooperativismo, né, a gente tem o seguinte quadro, né? Então, enquanto ao perfil etário, né, das idades das pessoas. A gente tem aí, em média, a maior parte das pessoas na faixa de 41 a 45 anos de idade, né? Mas também tem um bom número expressivo aí, com 70, entre 71 e 75 anos, né? E a minoria aí são também jovens, né? Na faixa aí dos 18 e 25 anos. Ainda ainda pegaram o feeling, né? De se sentir à vontade de se associar a uma organização social. Então, as pessoas são nessa faixa aí, de 30 a 60 anos, são a faixa etária dos dirigentes, né, que comandam as cooperativas no Brasil. Tá? Quanto à distribuição do gênero, né, a gente percebe que 76%, né, dos dirigentes são homens, né, e apenas 24% eram mulheres, né, 25% mulheres. Então, assim, a gente percebe também que de 2017 para 2018 houve um pouco mais mulheres no quadro da direção das cooperativas, né? Mas ainda é bem menor, né? Então, a maior parte dos presidentes, conselheiros, tesoureiros, secretários são do gênero masculino, que estão lá na direção das cooperativas. Bom, como para nós interessa o ramo agropecuário, né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso. No ramo agropecuário, nós temos aí 1.613 cooperativas, né? Só nesse ramo, né? Eu vou ter uma aula específica falar sobre todos os ramos, mas como eu estou falando um panorama geral no país, né? Então, no país todo nós temos mais ou menos 1.600 cooperativas, um pouco mais, no ramo, na zona rural ou que trabalham com produtos agrícolas, né? Relacionados ao campo, que totaliza aí 1 milhão de pessoas cooperadas, né? Emprega aí 209 mil pessoas, né? Então, o número de empregados registrou um crescimento de 16% de 2014 até 2018, nesse ramo, né, de cooperativismo, que é o agropecuário, para a gente entender a importância, né? Quando a gente fala na participação das cooperativas como líderes em segmentos agropecuários, né, a gente tem aí uma expressão muito forte, né? A gente vê aí que o café, né, é o produto mais comercializado pelas cooperativas, né? Então, dessas cooperativas do ramo agropecuário, né, o total comercializado, né, mais de 4.950.000 sacas, né, de café foram comercializadas via cooperativas, tá? Houve uma participação aí de 8,04%, né, na comercialização. A gente tem aí, comparado com a produção brasileira, né, então a gente tem aí 61.650.000 sacas, então milhões de sacas, né? Então você percebe que é bem expressivo, né? Aí em segundo lugar é a soja, o milho, né? E o leite são os produtos que mais são comercializados, né? Pelas cooperativas desse ramo, desse segmento agropecuário, tá? No ramo agropecuário, existem alguns outros dados, né? Os contratos de crédito rural também, eles cresceram, né? Então as cooperativas começaram a investir mais e a conseguir mais créditos, né? Então de 2017 para 2018 também houve um acréscimo, né, no número de contratos de acesso a crédito, tá? E geralmente a maior parte desse crédito que elas adquirem é para custeio, né? Seguido aí da industrialização e comercialização, tá? Menos de 5% aí, pouco mais de 5% para investimento.
Então, as cooperativas, quando elas pegam crédito rural, né, ou elas oferecem isso para os seus associados, geralmente é voltado para custeio e industrialização. E no Mato Grosso? Como ficou a cooperativa no nosso Mato Grosso, né? Em 1973, aqui no Mato Grosso foi feito o sistema OCB no Mato Grosso, né? Então, nascia, na verdade, antes da OCB, o que a gente conhece hoje, né? Nascia a OCEMAT, que era a Organização das Cooperativas do Estado de Mato Grosso, que tinha uma sede lá no Palácio Alencastro, em Cuiabá. Tá? Em 93, a OCEMAT, né, esse sindicato e organização das cooperativas, né, ele incorporou algumas funções de sindicato patronal. Inclusive, a Gabriele estava perguntando, né? Então, ele incorporou algumas funções de sindicato patronal, transformando-se assim em sindicato e organização das cooperativas do estado de Mato Grosso. Em 99, foi instituído o Sistema S do cooperativismo no Mato Grosso. Né? Ele já existia a nível de Brasil. Então, né, em 99, também passou a existir o Sistema S, o Sistema de Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo, o SESCOP, também no Mato Grosso. Né? Em 2001, aí, enfim, né, a OCEMAT passou a denominar-se Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso, né, a OCB-MT. Então, é uma organização, né, das cooperativas brasileiras, tá? Então, ela passou a incorporar apenas em 2001 ao Sistema Nacional, tá? O sistema OCB, hoje, ele é referência de governança e gestão. Ele é formado por 3 casas, né? Nós temos a OCB Mato Grosso, que é esse sindicato da Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Mato Grosso, né? Ele atua como representação, defesa, atuação sindical, preservação e proteção da marca cooperativa, validação, conformidade de atos societários, ações de desenvolvimento. Então, as cooperativas do estado, elas se filiam, né, a essa organização central, né, a essa organização das cooperativas brasileiras no estado, que por sua vez estão ligadas à organização das cooperativas no nível de Brasil. Tá? Existe também o SECOP, né? O SESCOP é esse Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo aqui no estado do Mato Grosso. Ele é responsável pela formação profissional, pela promoção social e pelo monitoramento das cooperativas. Então, é um serviço que oferece cursos de capacitação e de ensino, né, na área, no segmento das cooperativas. E por último, a terceira casa é a Faculdade do Cooperativismo de Mato Grosso, o ICOP, né? Então, essa faculdade, ela proporciona educação de nível superior, com graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, só na área de cooperativismo. Também existe isso, muito bacana, tá? Essas informações sobre o SESCOP, sobre os cursos que são oferecidos e a capacitação, e sobre o ICOP, sobre a Faculdade de Cooperativismo, você encontra facilmente no site da OCB. É só escrever OCB Mato Grosso que a gente encontra lá. Tá? O que eu tinha para aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela interferência, né?